Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Essa videoaula vai ser uma videoaula de autoajuda para você que vai fazer prova do Detran. Vou dar algumas dicas assim, legais no momento que você deve chegar e de que maneira você deve proceder na hora da sua prova prática final do Detran. Quando a autoescola marcar um determinado horário, que normalmente a prova começa entre 8 e vai até meio-dia. Existem horários de intervalo de horário de hora em hora. Os candidatos são marcados entre 8 horas, 9 horas, 10 e 11 e meio-dia. Então, dentro desse espaço, desse tempo, provavelmente você vai ser aí, então, marcado para executar a sua prova. E quando você chegar lá na área de prova, o que você vai ver lá? Pessoas que vão ser aprovadas e pessoas também que vão ser reprovadas. Isso são fatos, não tem como a gente correr disso. A prova é assim, o candidato executa os procedimentos corretos, ou então ele não executa e vai ter que sofrer ali a penalidade, vai ser reprovado. Então cada candidato é um candidato e você também é um candidato. Então você tem que acreditar em você. Você tem que estar ali não visando os acontecimentos que está decorrendo naquele momento ali e se preocupar porque fulano ou outro foi reprovado ou esqueceu uma seta, uma sinalização. O importante é você confiar em você. Esse é o fator principal, você confiar em você mesmo, ter aquela credibilidade que você tem condições, que você treinou para isso, que você se esforçou para chegar àquele momento ali e ser bem sucedido. E quando o examinador te chamar, que normalmente ele chama o candidato, ele pega a identidade do candidato que está na banca e ali então ele chama o candidato por nome. E quando ele te chamar e se for direto para o veículo para fazer a prova, uma dica que eu te dou assim, bem legal, que eu falo sempre para os meus alunos, que você não vá direto para o veículo. Por quê? Porque o examinador ele tem um padrão para chamar o candidato para levar ele até o início da prova. Quando ele te chamar, você vai acompanhar ele, vá com ele até a vaga, ele vai te mostrar a vaga, vai dizer que você tem 3 minutos para estacionar o veículo ali dentro e depois ele mesmo vai te ordenar para que você vá para o veículo, fazer então os procedimentos ali de preparação do veículo para você então conduzir ele na prova. Os procedimentos são aqueles: regular o banco, regular os retrovisores e colocar o cinto de segurança. A partir deste momento, ele então vai te dar o comando para você iniciar. Eu coloquei alguns fatos aqui que normalmente acontecem, as regulagens, quando você for fazer as regulagens dos comandos, faça as regulagens tranquilo, com calma, observe bem, ver se está tudo de acordo com a sua estatura, e isso é muito importante. Quando você for começar, não faça nada com pressa, ou seja, execute os comandos com muita atenção e você terá uma boa saída. É importante, pessoal, isso eu falo sempre isso para os meus alunos, é importante, a primeira saída ela é muito importante, porque se o candidato sai perdendo algum ponto, sendo pontuado às vezes numa sinalização que é 3 pontos, às vezes no freio de estacionamento que esquece de acionar, isso não quer dizer que você não vai conseguir finalizar e chegar até o final e ser aprovado. Mas enfim, a gente tem uma boa saída, por isso que é importante a gente fazer as cautelas, com calma, com tranquilidade. Vá lá, sinaliza olhando para o painel, abaixa o freio de estacionamento também olhando para o painel, executa o procedimento das margens olhando também. É interessante, eu posso te falar isso, te dou confirmação do que eu estou falando, que o veículo parado em qualquer momento da prova, seja no percurso, seja na baliza, o veículo estando parado, você pode olhar para os comandos. Você pode executar uma marcha olhando para o comando de marcha sem problema. Então, por isso, quando você for fazer a sua saída, faça com segurança, faça com calma. Importante também você olhar no retrovisor. Isso chama-se cautela. Se perde 2 pontos se não olhar. Então, quando você demonstra
para o examinador que você é um motorista defensivo, que você é um motorista que presta atenção, isso vai te dar uma credibilidade para que você lá na frente, né, ele possa aí, ter uma segurança maior no seu trânsito, na sua forma de se expressar no trânsito e de interagir, né, com o pedestre, com o ciclista, com o motociclista, enfim, aqueles que estiver usufruindo também do trânsito. Então seja sempre um candidato atencioso. Os instrutores, eu também sempre falo para os meus alunos, né, para que eles possam não demonstrar uma coisa assim de obrigação. Às vezes o aluno olha por obrigação, mas não olha por ser defensivo. E isso é um fato que lá na frente vai somar positivamente. E quando você finalizar dentro da vaga, né, a gente tem 3 minutos para iniciar o veículo do lado de fora e estacionar dentro da vaga. Quando você estacionar dentro da vaga, dá uma relaxada, relaxa, alivia um pouco a tensão, né, porque já não há mais aquele momento de tensão, de questão de tempo. Ali agora, finalizou o tempo, mesmo não tendo tempo, você precisa também manter a calma. Por quê? Porque a saída também ela pode ocasionar perca de ponto e até mesmo reprovação. Então, mas o tempo, né, que é o fator principal que eu estou falando, o tempo já não existe mais. Para sair não tem mais tempo e nem para ir para o percurso também não existe tempo estabelecido, porque o trânsito é imprevisto. Tá? Então, quando você finalizar o carro dentro da vaga, dá uma relaxada, tranquila, respire um pouco e assim no comando do examinador você volta a fazer os procedimentos de saída. E quando você fizer o procedimento de saída, faça com calma, faça devagar, com atenção. O fator principal dessa prova é você ter atenção naquilo que você está executando, principalmente nos comandos que se diz dentro da baliza ou fora da baliza, enfim. A regra toda consiste em você ter atenção no que você está executando. Faça uma saída bem tranquila, com calma. Observe a baliza do meio, porque muitos candidatos encostam na baliza e perdem as suas provas. Qualquer balizamento que o candidato encostar, certamente vai ser reprovado porque falta eliminatória. Então, com muita cautela, sai. Importante também, pessoal, olha essa dica que é importante e você vai ouvir muito isso do seu instrutor. Quando você for sair da vaga, existe 3 vezes, né? São 3 vezes que a gente olha para fora. Quando a gente dá a marcha ré, né? Engrena a marcha ré e vai sair de dentro da vaga, a gente tem que olhar para fora. Chama-se cautela. Se a gente não fizer a cautela, a gente perde 2 pontos na prova. Então são 3 cautelas que nós fazemos. Primeiro, quando a gente vai ter intenção de sair de dentro da vaga. Saímos de dentro da vaga, antes de movimentar o veículo, vamos olhar para fora. Fez lá no meio da porta, de novo, olha para fora. E a seta vai desarmar quando você girar para o direito, né? Sentido contrário que ela está acionada. Você arma novamente e olha novamente para fora. E sim faz então o alinhamento fora da vaga, alinha o veículo fora da vaga. E quando você alinhar o veículo fora da vaga, muito cuidado para você não deixar o volante girado todo para a direita. Isso são fatos reais que acontecem muito nessa prova. Que às vezes o candidato, quando ele vira todo o volante e faz o alinhamento para o lado de fora, ele esquece de retornar o volante para fazer o alinhamento da roda. E aí então quando ele vai sair para o percurso, o que acontece? Em vez de ele sair numa linha reta ou já girando para a esquerda, ele já sai para cima do cone que está ao lado da faixa amarela, na lateral do veículo ali, e muitos candidatos perdem prova. Eu já perdi alunos assim também, por esquecerem o volante girado para o lado direito. Então, quando você finalizar lá fora, alinha o veículo, né? Libera os pedais, libera os comandos e libera os pedais e dá uma relaxada. Balance um pouquinho os pés, né? Para tirar a tensão um pouco, às vezes, da perna que está tremendo, né? Que isso é normal, tá, pessoal? Isso é normal. O próprio examinador sabe disso, né? Ele não vai ver, ele não vai te avaliar pelo seu nervosismo, e sim pela sua capacidade, pelo seu desenvolvimento, pela sua atenção. O nervosismo, isso é uma coisa normal, não se preocupe.
dar uma esticada na perna e para você ir lá para o percurso. Existe também outro fato importante isso para você, tá? O carro está finalizado. Carro finalizado, todos os comandos estão desfeitos. Para você ir para o percurso, você precisa novamente acionar todos os comandos. Enfim, você precisa sinalizar, você precisa baixar o freio de estacionamento. É importante você olhar sempre no painel. O painel a gente tem 5 pontos. A gente tem 2 no freio de mão e 3 da seta, né, da sinalização. Então abaixa, sinalize primeiro. Observe, já sinalizou. Abaixa o freio de mão, olha para ele e olha para o painel. Depois você engrena a marcha também observando. E aquela cautela que é muito importante para você, olhar no retrovisor e fazer a saída. Por quê? Às vezes o candidato, quando ele começa a fazer o procedimento, ele já olha. E aí depois então ele executa os outros procedimentos de comando. Aí já não há mais, aquela olhada já não é mais válida, porque já teve um intervalo de segundos, né, que não é aceito mais pelo examinador. Então, quando a gente vai olhar, normalmente quando a gente vai sair, a gente olha para ver se realmente está livre, né, se o trânsito está livre, e aí então a gente faz a saída devidamente com bastante segurança. No decorrer do percurso, né, existem muitos fatores, muitos candidatos são reprovados. No decorrer das aulas, o instrutor sempre vai puxar a orelha do aluno, com certeza. Por quê? Porque não é fácil você aderir a um sistema tão rápido, né, alcançar um propósito tão rápido. Eu sei que é difícil, eu entendo isso dos meus alunos, porque às vezes cobram a sinalização, não olha para a esquerda, não olha para a direita, e às vezes se torna-se até um pouco taxativo, né? A gente fica batendo em cima disso. Às vezes eu deixo ele um pouco também na dele, se conscientizar que na realidade é ele que tem que fazer os comandos, é ele que vai fazer a prova. Quando você se conscientiza que você né, no dia, você que vai executar a prova, você que terá que executar os comandos, você traz uma responsabilidade para você. Isso é legal, isso é importante, porque às vezes o candidato joga essa responsabilidade em cima do instrutor, e na realidade o instrutor ele é apenas uma autoajuda, né? Ele é um auxílio, ele tem ali a fórmula correta de executar a prova e ele vai te passar essa forma. Agora, quem vai executar? É você que é o candidato. Então você precisa executar os procedimentos. Traga essa responsabilidade para você. Quando você entende que você é que executa, que se você reprovar, quem vai pagar a taxa não é o instrutor que paga a taxa. Não é o instrutor que vai pagar o DUDA de reprovação. É o candidato. Então, se eu estou dentro de uma avaliação, eu vou fazer o máximo possível, vou trazer essa responsabilidade para mim, porque eu sei que se eu for penalizado, quem vai sofrer o dano? Vai ser eu mesmo. Então, que você traga essa responsabilidade para você, né? Que você traga esse compromisso que você realmente está assumindo, não só com a autoescola, você está assumindo com você mesmo. É o teu projeto, é o teu futuro. Sempre tem sonhos em cima de qualquer habilitação. Hoje a habilitação não é mais um fator assim, de luxo, né, de status, sim, é uma necessidade. Onde você for procurar um emprego, enfim, sempre alguém vai te perguntar se você é habilitado ou não. E hoje tudo é mobilidade, hoje é trânsito, tudo hoje a facilidade que o veículo te dá, né, a oportunidade de deslocar de um lado para o outro com maior rapidez. Todos precisam, né, aderir uma habilitação, ter o direito, né, garantido de dirigir o veículo numa via. Isso vai trazer uma facilidade muito grande para a vida de qualquer pessoa. Então, se você está em busca desse objetivo, corre atrás, batalhe, né? Quando o seu instrutor falar o que você deve fazer, o que não deve fazer, por quê? Às vezes ele cobra mesmo porque ele sabe os pontos exatos que o examinador vai te cobrar. Então não fique chateado com ele, porque ele é teu amigo, ele quer te ajudar. Assim eu falo para os meus alunos. E eu vou dar alguma dica aqui legais, eu nem olhei aqui, né? Que acabei falando diretamente, mas o assunto está dentro, né, do que eu estou falando, enfim. E aí nem olhei no meu computador, vou ter alguns tópicos aqui importantes para vocês, mas tem alguns também que eu vou falar, qual o procedimento que eu não devo fazer durante a prova.